sofrimento te causei, ó Deus. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Se sofrimento eu te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Renova este pobre coração. Amém, Senhor.
Vamos ao texto de hoje. O texto de hoje é desafiador. E como estamos falando de um texto desafiador, aí não tem outro jeito, a gente precisa entender a direção de Deus para as nossas vidas. Olha só, meu irmão e minha irmã. Eu vou ler a versão de Almeida e aí depois, conforme eu já tinha me comprometido com vocês, a gente vai ler a versão aqui da Torá, a Lei de Moisés, que é a versão com tradução e comentários do Talmud, dos rabinos Meir, Matzlia, Melamed e também o Rabi Shlomo Ishaki. E também nós temos aqui comentários que remetem a outros textos, inclusive aos Salmos, para a gente começar a entender um pouquinho melhor essa história. Primeiramente, vale a pena a gente lembrar aqui de novo que nós tínhamos dito ontem, e eu vou repetir hoje de novo, que eu penso, eu creio e eu prego que qualquer iniciativa que queira acabar com a violência, com a vingança, com o crime, com o homicídio, sem tratar da questão espiritual, sem tratar do pecado, qualquer iniciativa que trate disto, deixando de lado a questão espiritual, está fadada ao fracasso. E aqui quero dizer para os irmãos que lá num dos presídios mais violentos do Brasil, lá no Rio Grande do Norte, no dia de hoje, a Junta de Missões fez o batismo de 26 detentos. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, mas dá para acreditar que eles foram convertidos. Eu respondo sempre quando alguém pergunta isso para mim que só Deus conhece os corações. Dentro do presídio, fora do presídio, a gente nunca tem como saber se a pessoa realmente se converteu. A gente só pode saber que uma pessoa realmente se converteu depois que os frutos começam a aparecer. Mas só Deus conhece os corações. Agora, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que já vi o agir de Deus corrigindo, transformando e quebrantando homens violentos, homicidas, assassinos, fratricidas. Então, eu realmente creio, que o Espírito Santo pode transformar qualquer pessoa. Eu sei que tem crente que não acredita mais nisso hoje. Eu sei que tem crente que é a favor da tese de que os criminosos não têm recuperação. Eu sei que tem gente que acha que a melhor solução para o problema do crime é o extermínio dos criminosos. Eu sei que tem gente que acha que a solução para o problema do crime é sair distribuindo dinheiro para todo mundo. Eu vou dizer para você o que eu creio, o que eu penso e o que eu prego. Enquanto não tratarmos do pecado, enquanto não tratarmos a questão espiritual, você pode distribuir dinheiro para todo mundo, você pode matar todo mundo e ainda assim teremos criminosos. Quero aqui compartilhar com você um sermão muito abençoado de John Piper. John Piper dizia, nos Estados Unidos da América, que algumas pessoas ensinam que o crime acontece por causa dos imigrantes. E aí John Piper diz assim, você acredita realmente nisso? Porque isso não é verdade. É John Piper que está dizendo. Ele diz assim, mesmo quando as 13 colônias eram feitas somente de migrantes que vieram na Inglaterra e eram todos brancos, existia crime. Porque o crime não veio com a migração, não veio com a imigração, ele vem com o pecado e vem como consequência do pecado. Ele vem como ação do maligno.
Então, há demônios envolvidos nos homicídios, na violência, no crime e na assolação, na destruição do mundo. Há questões espirituais relacionadas com estas questões da violência. E enquanto a gente não anunciar o evangelho, enquanto não houver conversão e transformação de vidas, não existe solução para este problema. Em alguns países, distribuiu-se terras, distribuiu-se dinheiro para todo mundo e o crime não desapareceu. Em outros, estabeleceu-se penas duríssimas e o crime não desapareceu. Por que não desapareceu? Porque o crime, o homicídio, a violência, de acordo com a Bíblia, são consequências do pecado. Então, se a gente não tratar o pecado, não adianta. Não adianta. Aqui a gente precisa também começar a entender esse contexto com outras questões, né? E aí eu vou tratar dessa questão como uma realidade para a gente começar a entender aqui um pouquinho mais, né? Mas vamos entender bem. Eu sei que os irmãos e irmãs estão tratando aí, inclusive, de outras questões. A irmã está falando da psicopatia. Deixa para o final, que eu vou falar da psicopatia lá no final, mas hoje eu estou começando a colocar as questões que nós precisamos entender como resultado da ação do Espírito Santo de Deus e como ação da palavra e do próprio Deus. Então, de acordo com Jesus Cristo, para Deus não há impossíveis. Então a gente precisa começar a pensar aqui nesta realidade, até para a gente evitar esse tipo de coisa que nós muitas vezes construímos na nossa mente. Então eu vou guardar essa história para o final, e eu vou guardar duas histórias para contar para vocês, e a gente termina com as duas histórias. Mas hoje vamos começar com a história de Caim, a partir do verso 8. Vou ler a versão do Almeida primeiro. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim fez um crime perfeito. Sabe, ele levou seu irmão para o campo, não tinha ninguém vendo, e o matou. Traiu o irmão, levou ele para o campo. Abel confiou em Caim, porque Caim era seu irmão, e ele o matou. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato, o primeiro crime registrado na Bíblia foi um fratricídio. Irmão agindo contra irmão, de maneira traiçoeira, no lugar deserto, levou para o campo, matou. E o texto não diz aqui, mas a gente quase consegue dizer que Caim não só matou, como também deixou o cadáver por lá, escondeu o corpo e achou que estava tudo resolvido. Assim como Davi, também quando cometeu um assassinato, achou que estava tudo resolvido, tudo encoberto. Mas a Bíblia diz que não tem nada encoberto diante dos olhos do Senhor. E aí, veja o que acontece. O Senhor procurou Caim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? O que Caim respondeu? Caim respondeu assim: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Gente, olha só que coisa incrível. Que coisa incrível. Caim é capaz de mentir para Deus. A irmã estava ali falando do psicopata, o Caim quase que se encaixa nessa história. Mente para Deus, não tem compromisso com a verdade. O psicopata é o mal encarnado, é face do mal ali mentindo diante de Deus. Ainda diz assim: eu não tenho nada com ele, não, eu não tenho relação
com o irmão, gente. O irmão cresceu junto com ele ali, ó. Caim era o primogênito. O primogênito normalmente é aquele que tem que cuidar dos mais novos. Eu vejo essa história aqui e eu vejo, imagino Eva dizendo: Caim, olha o teu irmão, cuida do seu irmãozinho. É isso que acontece. Eu sou primogênito, é isso que acontece com os primogênitos, viu? Eles são compelidos, são convidados a cuidar dos outros irmãos. Eu não sei se você tem irmão, se você é primogênito, mas normalmente é o que acontece. Então, desde a infância, Caim tinha essa relação de cuidado ou não com seu irmão. Mas aqui a gente começa a entender que o problema é grave, porque Caim não só disse que ele não tinha que ser cuidador do seu irmão, não só ele disse que não tinha que ser tutor do seu irmão, como também mentiu para Deus e disse: eu não sei, eu não sei. A Rova está perguntando: Eva teria filhos anteriores? A maioria dos biblistas diz que sim, provavelmente Eva teria filhos anteriores à queda, porque afinal de contas o texto diz que Deus multiplicaria as dores da gravidez. Então pode ser que ela já tivesse alguns outros filhos que estivessem espalhados em outro lugar. Mas nós não temos os nomes disso, não temos a informação exata a respeito disso na Bíblia. E aquilo que a gente não tem informação exata a respeito na Bíblia, eu prefiro silenciar. Eu digo assim: eu não sei. A Bíblia não diz, mas os biblistas pressupõem que pela condenação que Deus fez em Gênesis 3, dizendo que os sofrimentos da gravidez de Eva seriam multiplicados, então seriam causados pela existência de outras pessoas que teriam sido também descendentes de Adão e Eva. Mas guarda a sua pergunta, porque a gente vai chegar lá no casamento de Caim, então aí a gente vai falar disso antes. Mas o fato é que aqui a gente tem dois irmãos que vieram depois da queda, Caim e Abel, eles são mencionados próximos, os dois oferecem ofertas juntos, e aí Caim fica cheio de inveja do seu irmão, começa a deixar a raiz de amargura crescer e ele resolve matar seu irmão e mentir para Deus. A mesma pergunta que Deus fez para Adão, a mesma pergunta que Deus fez para Adão, ele fez para Caim: que fizeste? Deus sabia, mas Deus pediu a confissão de Caim. Eu aqui já começo dizendo uma coisa que é importante, viu? João Calvino ensina, e a igreja continua pregando, que é necessário ter uma oração de confissão de pecados, porque mesmo quando Deus sabe quais são os nossos pecados, é no momento da confissão de pecados diante de Deus que se demonstra a ação do Espírito Santo, e é nesse momento que se separa o justo do injusto, o ímpio, o perverso, e aí a gente pode até acrescentar o psicopata, não se arrepende do mal, mas o justo confessa. Uma pessoa justa, uma pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, quando Deus pergunta: onde está teu irmão? Ele já viria confessando para Deus: Senhor, eu pequei. Ah, Senhor, eu fiz uma coisa horrível. Mas não é isso que ele faz. Ele tenta mentir e esconder diante de Deus. É impossível. Veja que o Salmo 139 diz assim: para onde eu ficarei longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se me prostro no abismo, nele também te encontrarás presente.
Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, ainda lá me alcançará a tua mão e a tua destra me susterá. Então, preste atenção aqui. Nós estamos falando de alguém diante de Deus. Eu não estou falando aí da pessoa diante dos homens, não. Até como diz a irmã, simulando ali, arrependimento, eu estou falando diante de Deus. A confissão, é por isso que a oração de confissão nas igrejas reformadas, ela é feita diante de quem? Diante do sacerdote, diante do padre, diante do pastor, diante da congregação, diante dos homens? Não! Porque não importa você fazer teatro diante dos homens. Pode chorar diante dos homens o quanto quiser, pode até gravar um vídeo dizendo que está arrependido, mas isso não vai resolver, não. Não vai resolver. Porque a verdadeira oração de confissão de pecados é diante de Deus, que tudo sabe, que tudo conhece. E aqui, Deus pergunta para Caim para que ele confesse, para que ele se arrepende. Como ele não confessa e ele não se arrepende, e ele ainda mente, ainda tenta fugir, Deus diz assim: a voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. E aí vem a condenação. És agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Aí agora ele está pedindo alguma coisa. Agora ele está pedindo perdão para o Senhor, está apelando. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E tirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Esse texto, gente, é um texto tão complexo, mas tão complicado, que ele dá origem a uma série de problemas, a uma série de debates, a um monte de comentários teológicos. E, por exemplo, ele levanta um comentário no Talmud em que os exegetas do Talmud, o Rabi Shlomo, o Rabi Rashi, vão dizer assim, que quem matar Caim será castigado somente 7 gerações depois. Não sei se você entendeu o que os talmudistas fizeram. Eles distorceram o texto. O texto não está dizendo que quem matar Caim vai ter 7 gerações de vinganças, ou que vai ser vingado só 7 gerações depois, como se estivesse ganhando aqui um habeas corpus, está autorizado para matar Caim. Por que eles têm que fazer essa ginástica cerebral? Porque dentro do Talmud, dentro da lógica que eles têm da Torá, a pena de morte seria aceitável. A vingança seria confirmada, olho por olho, dente por dente. Essa é a lógica que está na cabeça deles, mas esse texto aqui discorda do olho por olho, dente por dente. Caim apela para o Senhor, faz um recurso depois da condenação, dizendo assim: eu não quero ser morto, quem me encontrar sem a presença do Senhor vai me matar. E o Senhor põe uma marca em Caim para que não, o texto está dizendo, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então esse texto aqui está dizendo que não haverá pena de morte para Caim. Bom, o que dizem os comentaristas a respeito disso? A maioria dos biblistas, a maioria dos estudiosos, a maioria dos exegetas vão concluir que Deus não puniu Caim com a pena de morte. A pena de morte aqui não é aplicável. Não é olho por olho, dente por dente. Caim matou Abel, mas Caim não pode ser ferido, não pode ser morto.
E quem diz isso é o próprio Deus. Por que Deus fez isso? Existem duas teses. Duas teses. A primeira tese é aquela que diz respeito à ordem da povoação do mundo que Deus estabeleceu para si mesmo e para Eva, para o primeiro homem, para a primeira mulher, para a origem da humanidade. Essa é a primeira tese. A primeira tese é de que Deus não matou Caim porque era necessário que a humanidade se multiplicasse. Mas isso tem um problema. Qual é o problema? É que a humanidade se multiplicou, a maldade também se multiplicou, e lá em Gênesis 6, Deus decidiu dar cabo de, não só de Caim, mas de toda a descendência de Caim. Então veja que essa lógica aqui, de que era necessário que existisse uma multiplicação, ela tem um problema de coerência. Deus seria muito incoerente se ele não matasse Caim, só porque Caim tem que ter filhos, e aí depois ele chega à conclusão de que a descendência de Caim não tem chance, não tem esperança, e que toda a descendência teria que ser retirada da terra. Então esta lógica não se sustenta. Bom, então temos uma segunda explicação. A segunda explicação dada por alguns exegetas, por alguns teólogos, inclusive pelo próprio Schaeffer, num livro chamado Não Há Gente Sem Importância, em que ele diz que somente Deus tem autoridade para ceifar a vida. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem alguns teólogos que dizem que não aconteceu aqui a pena de morte, nem o olho por olho, dente por dente, porque Deus suspendeu essa lei. Mas outros vão dizer que não, que essa lógica não é possível. Somente Deus teria este poder e essa autoridade. E quando ele concedeu este poder e autoridade ao Estado, foi para que o Estado pudesse estabelecer algum tipo de justiça diante de uma força desproporcional. É aqui tem uma discussão enorme sobre a guerra justa, sobre a luta contra o opressor, e aqui a gente pode colocar de um lado o Schaeffer, do outro lado Bonhoeffer, e Dietrich Bonhoeffer vai defender não só a resistência contra a tirania, mas também o direito de lutar contra a tirania, inclusive através de recursos que digam respeito a uma resistência que seja mais ativa. Então essa é uma discussão enorme na história da igreja, se a resistência deve ser ativa contra o mal, se a autoridade deve ter a espada para punir e para extirpar o mal. E finalmente tem até uma discussão sobre a guerra justa, que aparece nos primeiros teólogos, na patrística, na história da igreja, e que se arrasta até os dias de hoje. Quando que a guerra é justa, quando que a guerra é injusta, quando que Deus, afinal de contas, mandou matar. E por quê? E quando ele não permitiu que isso acontecesse. Não sei se você entende o que eu estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo para você que a gente está diante de um texto que levanta um monte de dilemas e de questões éticas. Porque, de acordo com a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, Caim tinha que ser exterminado. Porque ele matou, ele teria que ser morto. Só que Caim veio antes de Moisés. E Deus não matou Caim. Eu sempre digo para vocês que a gente tem muito trabalho para pesquisar, para conversar aqui com vocês. Então veja que coisa curiosa. Eu encontrei numa pregação de Paulo em Atenas a resposta para a gente entender esse ponto. E encontrei também no conceito de Oscar Cullmann, da revelação progressiva, a ideia que você vai entender melhor aquilo que está sendo colocado. Caim não poderia ser julgado pela lei de Moisés porque a fatídica decisão que ele tomou e o assassinato que ele cometeu aconteceram antes da lei de Moisés.
E se não havia lei, não há também como haver aqui uma condenação. Caim não está diante da lei. Ele está diante de uma ordem do Senhor. Domina o seu coração, domina o seu desejo. Lute contra o pecado. Ele não lutou, ele cometeu o pecado. Mas como ele não conhecia a lei, ele não poderia ser condenado pela lei. É assim que Paulo diz que Deus não levou em conta a ignorância dos homens. Então veja que aqui a gente começa a entender uma coisa. Caim não foi julgado pela lei, mas foi julgado de acordo com aquilo que Deus colocou diante dele. E Deus colocou diante dele um sinal de condenação, um sinal na sua carne, um sinal na sua vida, para que não o ferisse de morte que o encontrasse, e Deus o expulsou da sua presença. Deus retirou sua presença, retirou sua bênção, retirou o seu espírito de Caim, de sua descendência. E o texto vai mostrando isto. O que é que Deus está mostrando? Deus está mostrando aqui que a descendência de Caim, ela vai se tornando cada vez pior porque ela está distante de Deus. É por isso que Caim vai para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e lá encontra uma companheira, encontra uma mulher, e edifica uma cidade, e nasce seu filho Enoque. E a descendência de Caim é daqueles que se tornam pela primeira vez polígamos. São aqueles que também começam a habitar em tendas e se tornam errantes e nômades. A descendência de Caim também é daqueles que são os pais de todos os músicos. E de Caim vem um outro descendente chamado Tubal-Caim, que é o fabricante de armas. Da descendência de Caim também vem Lameque, que disse para suas duas esposas: matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, a de Lameque 70 vezes 7. Agora a gente chegou na conclusão da mensagem de hoje. Você já ouviu essa palavra antes, 70 vezes 7? Não ouviu? Onde você ouviu? Até eu acho que a irmã aqui, a Bernadette, foi se antecipando, né? Jesus mudou tudo isso. Sim, porque o Oscar Cullmann vai dizer que tem uma revelação progressiva, tem uma ação progressiva de Deus na humanidade. Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Então veja, a primeira coisa que Deus ensina é que a história de Caim e da descendência de Caim é de que o homem distante de Deus e do Espírito de Deus fica cada vez pior. Sua descendência é pior do que os seus ascendentes. E eu preciso dizer para você aqui que isso não tem nada a ver com maldição hereditária, não. Isso tem a ver com o fato de que a maldade se multiplica no coração humano. Tem um povo que fala, isso é maldição hereditária. Não é maldição hereditária, não, gente. Não é maldição hereditária, não é disso que a Bíblia está falando, até porque a Bíblia diz que a responsabilidade é individual, a salvação é individual e o pecado também. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo o seguinte: entregue a humanidade a si mesmo e ela será cada vez pior. Vou aproveitar e fazer um comentário aqui teológico, doutrinário. Tem um povo que segue outra linha espiritual que não a nossa, que diz que a humanidade vai evoluindo espiritualmente. Não é isso que acontece, não. A degradação da natureza humana, a realidade que a história nos mostra é que, distantes de Deus e distante da palavra e distante do Espírito, a humanidade torna-se cada vez pior. Só a palavra de Deus e só o Espírito Santo e só a nossa comunhão com Cristo pode mudar a humanidade. A corrupção total do gênero humano, a degradação da humanidade, a realidade do mal, como eu já disse antes, é uma doutrina bíblica que é empiricamente confirmável.
Eu posso abrir o jornal, eu posso abrir as redes sociais, eu posso ligar a televisão, eu posso navegar na internet e esbarrar na degradação, na corrupção, na destruição do gênero humano, não fazendo uma coisa que é igual aos seus antepassados, não, mas fazendo pior. Por que vai fazer pior? Porque o homem entregue a si mesmo, ele vai piorando 70 vezes 7. Um abismo chama outro abismo. É como uma onda que vai passando por outra. Aí a gente tem uma expressão no Rio de Janeiro, uma expressão carioca, entra num caixote, vai uma onda atrás da outra e a pessoa não consegue levantar. E esta é a realidade da humanidade. Ela não consegue salvar a si mesma. Ela não consegue sair dessa realidade. O descendente de Caim se torna fabricante de armas. E o outro descendente do fabricante de armas é 70 vezes pior do que Caim. Então, por que isso está relacionado? A gente precisa entender, isso está relacionado para a gente aprender. Deus está nos dando uma lição aqui. O mal não fica parado no primeiro ponto. Por isso é que a Bíblia diz no livro dos Salmos, um abismo chama outro abismo. Uma perversidade chama 70. Porque o homem vai se enrolando e vai se tornando cada vez pior. E aí o que acontece? Não tem mais solução? Tem! O próprio apóstolo Paulo clama, dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Quem me salvará? Quem me libertará desta realidade? Ele mesmo diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Quando Cristo foi ferido pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados, quando ele derramou seu sangue sobre a terra, o livro de Hebreus diz que o sangue de Cristo clama mais alto do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamava diante de Deus, o sangue de Cristo clama ainda mais. Só que o sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Cristo clama por perdão e reconciliação. Olha o que a gente cantou. Primeiro cântico que a gente cantou. O que é que Pablo Souza está colocando diante de Deus? Perdão, Senhor. Perdão. Se amor ao meu irmão não demonstrei. Se ao sofredor não quis ajudar. Se eu fiquei indiferente diante do mal, perdão, Senhor. A gente precisa aprender que o autoexame, a confissão de pecados, acompanham a vida de qualquer pessoa que foi regenerada. É isso que João Calvino diz. O justo, aquele que foi justificado, aquele que foi santificado pelo Espírito, ele sofre diante do mal. Ninguém precisa falar nada para ele, não. O Espírito Santo trabalha aqui dentro dele, incomoda. Você já sentiu assim, o Espírito Santo te dá agonia, te incomoda para dizer, isso aqui não está certo. Sabe aquela voz interior que está dizendo para você, olha, você pisou na bola, as suas palavras não foram boas. Você não precisa que a pessoa venha te pedir alguma coisa, não. Você que tem que tomar a iniciativa do perdão. Você que tem que chegar lá e dizer, olha, me perdoe. Estava refletindo. Estava examinando as minhas palavras, as minhas ações, e concluí isso. Essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos de Caim. Os filhos de Caim dizem assim, fiz errado, faria de novo e ainda faria pior. Pisou no meu pé, eu mato. Esse é o filho de Caim. O filho de Deus não, o filho de Deus é aquele que pensa diferente. Pensa diferente, sente diferente. E eu queria que você começasse a entender isso, que esta é a mensagem de Jesus. Jesus virou-se para os seus discípulos e disse assim, se alguém pecar contra vocês, vocês devem perdoar quantas vezes? Acho que a igreja sabe, né? Acho que você sabe. Jesus está pregando sobre perdão e aí tem um irmão nosso chamado Pedro.
Pedro é muito parecido com muita gente na igreja. Que ele falou assim, mas Senhor, até quanto? Qual é o limite aí para eu dar perdão para essa história? Me diz aí, até onde que vai, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, sete vezes? O sete seria um número perfeito. Ah, mas o Senhor diz assim, não, sete não. 70 vezes sete. Talvez algumas pessoas digam assim, mas só Jesus consegue fazer isso. Meu irmão e minha irmã, não é verdade isso. E eu vou dizer para você que a história da igreja registra que um homem de Deus mexeu com Paulo antes de Paulo se converter. Esse homem de Deus chamava-se, acho que você já sabe até onde eu vou, Estevão. Atos 7 diz que os filhos de Caim enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Eu estou falando dos filhos de Caim aqui de uma maneira geral, tá? A humanidade, aqueles que estão perdidos, não conhecem Jesus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. O que foi que Estevão clamou? Estevão disse assim, queima, Senhor, esses pecadores. Foi isso que Estevão falou? Eu tenho visto crente dizendo isso por aí, viu? Pesa a tua mão, Senhor, queima os pecadores. Já viu? Já viu o pessoal falando isso? Já viu? Você já viu isso? Então, queria convidar você para ouvir Estevão. Sabe o que Estevão falou? Estevão falou assim, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. E agora? E agora, gente? Comecei essa mensagem aqui dizendo para você que quis o onipotente Deus que no dia de hoje eu recebesse uma notícia de que lá numa penitenciária perigosíssima no Rio Grande do Norte, a Junta de Missões, nos trouxesse a notícia de que 26 criminosos foram batizados. Aceitaram Jesus como seu Salvador. E agora? Enquanto eu estou aqui pregando para você e contando essa história, contei a primeira história, essa desta mensagem viva, de gente que sabe que deixar uma facção criminosa naquela penitenciária é uma sentença de morte. E eles ainda assim aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus, eles sabem o que isso significa. Que eles podem ser mortos. Ter suas cabeças cortadas. Mas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quero dizer para você também que eu já encontrei um homem transformado pelo Espírito de Deus. Era um homem que tinha tido uma vida muito torta, mas muito, muito, muito torta. E Deus o transformou. Ele foi perante o conselho para ser ouvido e ele disse o quanto Deus lhe transformou. Eu não vou dar tantos detalhes aqui, porque afinal de contas ele contou várias passagens de sua vida muito, mas muito complexas. E aqui eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que
Enquanto a igreja estiver aqui na terra, vou usar uma parábola para você entender. A arca da aliança está aberta. A arca de Noé está com a porta aberta. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o seu dever, o meu dever, o nosso dever é anunciar Jesus. Porque Deus não leva em conta os homens de ignorância, mas agora notifica a toda a carne que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo, e que todo aquele que não o encontrar e não o confessar e não se arrepender de seus pecados já está condenado. Sabe a história? A gente vai chegar lá nessa história. Sabe a história de Noé? Você é Noé, eu sou Noé, estou aqui no meio desse mundo, e diz o próprio Cristo, o nosso Salvador: quando o Filho do Homem chegar, será como nos dias de Noé. Tem um monte de Noé aí pregando, dizendo para as pessoas: aceitem Jesus, mudem de vida, mudem de caminho, mudem de mente, mudem de coração, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E a gente tem que começar a pregar como Estevão, pregar aí, pregar, ainda que nos apedreje. Se eu fosse responder, tem gente aqui que me conhece bem, tem gente até que conhece as pedras que me atiraram. Se eu fosse responder as pedras, e se eu fosse parar para discutir as coisas que as pessoas falam, se eu fosse ficar aqui nas redes sociais escrevendo, estava perdido. E não só perdido, perderia também o que temos de mais precioso, que é a comunhão com o Senhor. Cuidado, meu irmão e minha irmã, porque não é para você ficar trocando pedras, não é para você ficar trocando farpas, não é para você ficar aí brigando na rede social, é para você pregar o Evangelho. Jogou pedra, disse: Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Cuida, Senhor, desse teu povo. Estou perdido, dessas pessoas que estão aí. Do outro lado, eu chamei a atenção de um irmão um dia desse: olha, meu irmão, do outro lado tem uma pessoa. Você já orou por essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Você sabe o que está acontecendo aí? Você está julgando, está condenando, está jogando pé? Você sabe. Você realmente tem ideia disso? É que é importante você entender isso aí. É importante você entender: olha, sua palavra tem que ser essa daqui, é igual a de Estevão. Você chega lá e fala assim: olha, Senhor Jesus, não lhes imputes esse pecado. Você vai dizer muito mais, a pessoa: ei, o que ela falou? O que aconteceu? Bom, o que foi? O que houve? O que houve é que você está se negando a entrar na lógica deste mundo. O que houve é que você não está seguindo o caminho de Caim, de Tubal-Caim. O seu caminho é outro. Agora, para a gente concluir, acho que a irmã ali falou uma coisa que eu não posso deixar aqui sem responder, né? Tem uma irmãzinha aqui que falou sobre a marca de Caim. Bom, a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas diz uma coisa que todo cristão precisa saber. E você precisa saber para poder responder. Que marca é essa que Deus colocou em Caim? Não é a cor da pele. Eu digo para vocês com base na própria genealogia bíblica. Depois você vai ver a genealogia de Noé junto comigo, e aí você vai entender que não tem nada a ver com a tese que algumas pessoas têm, dizendo a marca de Caim. A marca de Caim é a pele negra. Não, não é a pele negra. Também não é, como dizem alguns, a pele branca. Que marca é essa que Deus colocou em Caim? Não é uma marca na carne, não é a marca da cor da pele. Não é também como ensinavam no passado, entre os próprios israelitas, os cabelos ruivos. Você sabia disso? Você sabia que lá na tradição israelita o pessoal ensinava que quando nascia alguém ruivo, né, o cabelo era ruivo, que era marca de Caim, foi marcado com fogo. Então os homens sempre tentaram criar histórias. Aqui na Bíblia Apologética ele diz o seguinte: os mormons ensinam que a marca de Caim seria dada pela cor da pele, que Caim teria se casado com alguém do Egito. Está na doutrina Mormon, página 343. Então,
qual é a resposta apologética? Não há qualquer base bíblica para essa afirmação, já que sequer podemos afirmar, por meio do texto sagrado, a cor da pele do casal original, quanto mais de Caim. Sabe o que a Bíblia apologética está dizendo? É possível até que Adão e Eva fossem, como dizem alguns geneticistas, pessoas de pele escura. Mas a Bíblia não entra nesse ponto, sabe por quê? Porque isso não é importante. Se fosse importante, a Bíblia diria. Lá no livro de Cantares de Salomão, a Bíblia diz que a mulher que é amada tem a pele escura, marcada pelo sol. Então, a Bíblia diz, quando ela acha que é importante dizer, o que são detalhes. Nesse caso aqui, a Bíblia não diz o detalhe. Então, essa coisa que as pessoas criaram na cabeça não tem nada a ver. E quando o Joseph Smith pensou no caminho da perfeição e colocou ali esta questão, ele errou completamente. Fugiu da Bíblia mais uma vez. Aliás, fugiu da Bíblia também quando decide que é possível ter poligamia. Isso a gente vai ter que falar também, porque a Bíblia vai mostrar aqui que ele vai dizer que a descendência de Caim tem a marca de Caim e a cor da pele, mas ele esqueceu de dizer que a descendência de Caim começou a poligamia. Não foi a descendência de Abel, nem de Adão. Adão só teve uma mulher, Deus não criou um harém para Adão, Deus criou uma esposa. Estou comentando isso com você porque aí a gente tira algumas dúvidas. Nesse caso, então, qual seria a marca? Alguns teólogos reformados vão dizer que a marca de Caim não é visível para os homens, ela é colocada por Deus. E Deus é quem estaria impedindo que Caim fosse punido. Ou seja, é o próprio Deus que faz isso. O texto de Deus colocou uma marca em Caim para que quem o encontrasse não o matasse. Mas é o próprio Deus que está fazendo isso. Então alguns vão dizer que essa é uma marca espiritual, outros vão dizer, alguns teólogos reformados inclusive, que a marca de Caim seria justamente um coração endurecido, um coração empedernido. E aí a gente já começa a discutir uma questão que vai ficar mais clara quando a gente chegar em Gênesis 5, em Gênesis 6, e a gente começar a falar de predestinação e começar a falar da direção de Deus para a humanidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a marca de Caim não é visível para os homens, mas é visível para Deus. Que a marca de Caim está talvez num coração endurecido, num coração inquebrantável. E eu disse lá no início, né, que alguns teólogos até vão dizer que psicopatia é marca de Caim. Não é uma coisa tão fácil da gente entender, nem é tão fácil da gente compreender, nem é tão fácil da gente comentar sobre isso, porque nós estamos entrando num terreno que pertence ao próprio Deus. Porque o texto diz que Deus fez isso para que ele estivesse fazendo juízo sobre Caim e sobre a sua descendência. Ou seja, é algo que o próprio Deus estabeleceu. Não é algo colocado pelo homem. Não foi o homem que foi lá e marcou Caim. Foi Deus quem colocou essa marca, e aí muitos teólogos vão dizer que essa marca é espiritual. É uma marca colocada por Deus, visível apenas pelo próprio Deus. E que Deus é que está colocando a mão sobre ele, está dirigindo o seu destino. Deus então o tirou da sua presença, Deus o levou para a terra de Nod. E essa palavra, Nod, ela tem um significado em hebraico, quer dizer um lugar distante. Ele se tornou errante. Ele se tornou alguém que não tem mais a bênção, a paz e a presença de Deus.
Por isso Caim é tão atormentado e a sua descendência tão degenerada. Eu preciso que você reflita sobre isso, que você ore por isso, mas principalmente preciso que você entenda. Você que chegou até aqui, que está me acompanhando, eu preciso que você entenda que se você alguma vez se arrependeu das suas palavras, é porque você não tem a marca de Caim. Se você alguma vez se arrependeu dos seus atos e compreendeu que os seus gestos, seus atos, palavras e pensamentos foram equivocados, foram errados, e se o arrependimento está em você é porque você não tem a marca de Caim. Se você alguma vez pensou em voltar atrás e confessou seus pecados ao Senhor, é porque você não tem a marca de Caim, você tem o selo do Espírito, a marca de Jesus. E eu queria pedir a você, meu irmão e minha irmã, que a gente fizesse uma coisa muito difícil aqui agora, que nós reconhecêssemos em nós a marca de Cristo e a certeza de que Ele levou sobre si os nossos pecados. Para quem que nós pedimos perdão? Para o Senhor. Os espinhos que o feriram foram as minhas palavras. Os pregos que o transpassaram foram os meus atos. O sangue que ele derramou foram os meus pensamentos. E eu queria pedir a você, volta para a casa do Pai. Volta diante de Deus assim: Pai, pequei. Pequei contra ti e contra o meu irmão, contra o teu nome, contra a humanidade. Talvez você até diga assim: não, mas eu não sou digno de participar da igreja, de ser parte, não sou digno de ser chamado filho de Deus. Essas pessoas da igreja são tão melhores que eu. Não diga isso, meu irmão, não diga isso. Primeiro, porque isso não é verdade. Segundo, porque quando você diz isso, o Pai te abraça e diz assim: esse é meu filho, que estava perdido e foi achado, que estava morto, mas que agora vive, porque só quem tem um coração vivo é que pode se arrepender. Quem tem um coração morto, quem tem a marca de Caim, não se arrepende do mal. Quem tem um coração vivo, chora diante de Deus, se arrepende do mal, volta-se para o Senhor, refaz os seus caminhos, endireita os seus passos. Eu queria convidar você para a gente orar por isso. Vamos orar? Eu não preciso saber o que você fez não, viu? Antes de você começar a querer contar, eu sei que tem gente que começa a querer contar, quer conversar, colocar diante do pastor. Veja, não precisa contar para homem nenhum, não precisa contar para ninguém de carne e osso. Não precisa falar para o pastor, não precisa falar para o bispo, não precisa falar para o padre, não precisa falar para ninguém. Mas você precisa falar com Deus. E precisa pedir a Deus força para você lutar contra o pecado, para você construir uma nova vida, para você estar diante do Senhor. Vamos orar? Ó Deus Santo, Tu és santo, santo, santo. E nós não somos sequer dignos de tomar o Teu nome em nossos lábios. Por isso nós pedimos: toca os nossos lábios com a brasa do Teu Espírito, com o fogo do Teu altar. Transforma, Senhor, as nossas palavras. Muda a nossa mente, Senhor, dando-nos a mente de Cristo. Inunda o nosso ser com Teu Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, nós possamos seguir o exemplo do Teu Filho Estevão, do nosso Salvador Jesus Cristo, de todos aqueles que são chamados filhos e filhas de Deus. Pai, nós queremos
confessar os nossos pecados diante de Ti e pedir que o Senhor nos dê uma nova roupa, uma nova veste, que o Senhor nos revista com a Tua autoridade, com o Teu poder, e que nos prepare uma vida nova onde celebrar a Tua presença é a coisa mais importante que nós temos. Nós Te rogamos tudo isto e nós Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor perdoador de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e até o dia em que estaremos todos na mesa do Pai, na família da fé eternamente. Amém, amém e amém.